Olá, boa noite. Bem, a gente vai começar hoje, então, dando continuidade a esse projeto que eu comecei falando sobre a análise bioenergética e a gente vai hoje ter um convidado muito especial que é o professor Dr. Paulo Bettini para falar sobre o livro dele na psicanálise de Wilhelm Reich. Ele vai em breve entrar aqui online e quem estiver assistindo, se puder dar um feedback da se tá bom o som, se tá bom a luz e agradeço muito. Vamos esperar ele então entrar. Só refrescando nossa memória assim, né, dessa sequência. A primeira que a gente fez foi sobre o corpo em terapia do Alexander Lowen. E a ideia é percorrer, né, essa biobibliografia do Lowen numa sequência até chegarmos a pegar todos os livros, basicamente, né, de fazendo a trajetória do próprio Lowen num livro que ele chama o livro autobiografia dele, né, Uma Vida para o Corpo, que é bem interessante. E então a gente vai pegar não só livros de análise bioenergética, mas como também da literatura da psicoterapia corporal. Eu estou ajustando aqui, ok, certo. Eu vou chamar o professor Paulo, adicionar ele aqui na conversa e aí a gente vai começar. Olá, Tudo bom, tudo bem? Juliano? Boa noite, deu tudo certo, Boa conseguiu noite. entrar? Muito Tudo bom. certinho. Tudo certo. Bem, eu acho que a Tá luz tá bem. boa, acho que tá todo mundo, eu acho que as pessoas podem estão assistindo, elas podem comentar se tá tudo bem com a iluminação, estão enxergando Tá. bem. Quem já está assistindo a gente, se puder colocar um comentário aqui, se tá bom o som, se tá boa a imagem, que pelo menos para mim tá tudo certo. Para mim também. Bem, ótimo. Então tá. Professor, a gente vai começar então a falar sobre um pouco da sua trajetória. Então, primeira coisa, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de compartilhar o seu conhecimento com a gente e, dizer mais ou menos mais o seu currículo. Eu estou só esperando se alguém se está boa a iluminação. Você consegue me ver bem? Eu estou te vendo bem. Eu tô te vendo ótimo. Ótimo, tá ótimo, muito bom. Bem, o professor Paulo Bettini, ele é professor livre docente pela USP, Universidade de São Paulo, foi orientador de estudos de mestrado e doutorado no Instituto de Psicologia da USP. Ele é autor de mais de 30 artigos acadêmicos voltados para a investigação do pensamento do austro-húngaro Wilhelm Reich, que é um médico, né, psicanalista, discípulo do Freud. Bem, basicamente tem um currículo muito grande, então eu não conseguiria ler todo o currículo. Esse é o resumo do currículo. Bem, a Tá Silvana está bem. assistindo a gente, ela falou que está tudo bem. Yes, Legal, Silvano. Obrigado. obrigado. Sim, as meninas, Maíra, obrigado. Pessoal, é Obrigado. isso. Então vamos falar, podem conversar com a gente durante essa live. Como eu conheci o professor Paulo, né? Como eu tive esse contato? Eu fiquei sabendo do lançamento desse livro em São Paulo, que é Na Psicanálise de Wilhelm Reich. E eu falei, nossa, que legal, vou poder ir no lançamento do livro, vou poder conversar com o autor, que eu tinha buscado professores que pesquisavam Reich no Brasil. E eu vi que tinha mais extensão de produção era o professor Paulo. Eu cheguei super feliz, comprei o livro, pedi um autógrafo, né? E falei, nossa, eu quero fazer aula. E falou, não, eu aposentei. Eu falei, ó, oh. Que era a minha época de fazer disciplinas do doutorado, né? Então eu queria fazer uma disciplina. E eu fiquei triste porque não ia ter as aulas. Aí ele falou dos grupos de estudo. E mais ou menos no final do ano passado, o Pedro Mota, que também estava comigo nesse episódio do lançamento do livro, falou: não, vamos organizar o grupo de estudo em Campinas, vai ser muito legal. Eu não pude participar no passado por causa da agenda. Eu falei, então me avisa bem antes para eu me organizar para participar de todos os encontros, não poder não faltar. E aí ele tem vindo para Campinas todos os meses, no Instituto Força da Natureza, ministrar um curso, né? Ele pode falar disso depois. Então fiquei muito feliz do contato
e feliz de poder compartilhar e receber todo esse conhecimento que ele acumulou ao longo da vida estudando Reich. Primeira coisa que a gente vai perguntar para o professor hoje é como é isso, né? Porque quando eu comecei a estudar, e aqui na Unicamp especialmente, são pouquíssimos os trabalhos sobre Reich, alguns no Instituto de Filosofia e poucos de intervenção, acho que pelo que eu saiba, o meu vai ser o primeiro de intervenção mesmo, de trabalho corporal. Não tem, né? Então é um autor que difícil você vai ter uma inserção no meio acadêmico, né? Então como que foi para o professor, né? Como foi para o senhor, né, professor? Ter essa trajetória com Reich numa universidade que é uma universidade tradicional, que é a Universidade de São Paulo, que é a USP. Como que foi introduzir colocar esse autor para discussão e até chegar a publicar, pelo menos eu tenho 2 livros, né? Que é esse primeiro, que é os Ideias e Formulações para a Educação, que foi a tese, e esse que é a livre docência. Então, falar um pouco da sua trajetória, enfim, fique à vontade e fale tudo que quiser. Obrigado, Juliano. É um prazer falar com você, tá? Juliano, olha, foi assim. Eu entrei no Instituto de Psicologia da USP no final de 78. Eu entrei para o setor de personalidade, sistemas teóricos, a organização dos sistemas teóricos e tal. E a liderança desse grupo era o professor Norberto Abreu e Silva Neto. O professor Norberto, ele é da geração, vamos dizer, da geração pós-Gaiarsa. Então, ele fez coisas com o Gaiarsa e tal, e o Norberto conhecia Reich. E o Norberto dava algumas aulas de disciplinas de personalidade na graduação para os alunos, uma introdução a poucas aulas, assim, algumas aulas. E eu tinha um gosto pelo Reich, anterior, nada sistemático, apenas um gosto, e herdei aquelas aulas do Norberto, porque o Norberto é um brilhante, um cara brilhante, o Norberto tinha muitos interesses, foi estudar Wittgenstein, e eu dei Freud, cheguei da Freud, Jung, e Reich, vamos dizer, eu encaixei no Reich, né? A gente não sabe para que a gente serve na vida, né? Os alunos foram me dando toque que quando eu dava Reich era legal e tal, e eu fui estudando, fui importando livros, fui me submetendo às coisas, fazendo coisas e entrando em caixa de orgone, participando de maratona de bioenergética e tal, e fui organizando e fui ampliando esse conjunto de aulas. Os alunos fizeram um abaixo-assinado pedindo mais aulas. O Norberto havia convidado também a Laura Vilares de Freitas, que é uma pessoa que estava estudando Jung. Então, nós fizemos uma dobradinha em personalidade para ter os chamados alternativos, que eram Jung e Reich, né? E os alunos fizeram um abaixo-assinado para a disciplina que era de 2 horas, que a gente dividia, para passar para 4 horas. Isso foi uma coisa muito interessante e a gente dividiu o curso, 2 horas de Reich e 2 horas de Jung, em personalidade. Bom, com o tempo, eu fui cada vez aprofundando mais e os alunos querendo mais, e eu montei uma optativa. Então, tinha o curso obrigatório e a optativa, e dei o título A Psicanálise de William Reich, que eu sempre me interessei por essa parte do conteúdo da trajetória reichiana, a produção reichiana dentro do contexto psicanalítico. O título dessa disciplina foi recusado por causa do termo psicanálise. Então, eu fiquei num impasse. Ou eu aceitava modificar o título, ou eu não daria a disciplina. Eu modifiquei o título e dei o título A Psicologia de William Reich. A primeira aula dessa disciplina foi em 1989, e eu virei uma espécie de ponte entre o que tinha na academia e as práticas ligadas a Reich no meio social. Então, eu dividia a disciplina optativa, eu dava meio curso, mais ou menos, e convidava as pessoas. Gaiarsa foi, Ana Verônica Maltner, Regina Favre, desde os mais antigos até o
Cláudio Melo Wagner, Ricardo Rego, Ailton Bedani, Simone Ramalho. Foi um número imenso de pessoas de bioenergética, biossíntese, vegeto, orgono. Todo mundo tinha espaço nessa disciplina, levando o Reich, de alguma maneira, e os neo-reichianos e os pós-reichianos para mostrar o trabalho e tal. Foi isso. Em 92, eu defendi o meu doutorado, que foi, até onde eu sei, o primeiro doutorado no Brasil especificamente sobre Reich, em que eu focalizei as ideias do Reich para a educação. Você sabe que o Reich é um autor preocupado com prevenção, então ele se dedicou muito à educação, né? Isso foi caminhando. Com o doutorado eu pude abrir orientação de pós-graduação, de mestrado e de doutorado. Então eu criei um núcleo de pesquisa ligado ao Reich. Sempre com o espírito, eu não me considero um reichiano, não é viva Reich, eu sou um pesquisador, eu sou um professor pesquisador. Então, submeter as ideias de um autor que eu acho bom, que eu acho importante, à pesquisa. Então, Sim. aí começaram a surgir os primeiros trabalhos. Era muito difícil entrar gente na pós-graduação, porque precisava de currículo, e o mundo reichiano não é usualmente um mundo acadêmico, mas quando os meus alunos começaram a se formar e tal, e aí passei a orientar trabalhos. No começo, orientava tudo, orientava sobre psicologia jurídica, orientei tudo, e aí comecei a ficar sendo conhecido. Tem um cara lá que orienta trabalhos ligados ao campo reichiano, que está interessado em submeter o Reich à pesquisa, a problematizar os conceitos, aonde que se liga a psicanálise, aonde não se liga, todo esse universo de ideias, e isso resultou em 26 trabalhos, entre mestrados e doutorados, sendo 15 deles focalizando de alguma maneira o campo reichiano. Então foi essa construção. No final desse processo, depois de mais de 30 anos na USP, eu me aposentei com 37 anos de USP, 37 anos e 10 meses, para ser mais preciso. Eu fiz nos últimos anos a minha livre docência, que é esse livro que você mostrou. Eu fiquei 3 anos Sim. dormindo e acordando com o texto, produzindo, e gerou uma tese de livre docência chamada Na Psicanálise de William Reich. Aí, aquele título que me foi negado, eu coloquei como título da livre docência e mostrei que existia um Reich psicanalítico, uma produção, uma participação, uma correspondência com Freud, ocupar cargos, publicar em revistas psicanalíticas. Porque a minha leitura disso, Joviniano, é que, pelas coisas que aconteceram depois, pela briga, pelo caminho que o Reich tomou, ficou nublado, ficou de alguma maneira apagada a participação dele no contexto psicanalítico. E eu acho isso uma injustiça histórica, no mínimo uma injustiça histórica. Então, o meu trabalho tem sido mostrar essa produção, o que ele fez. Entender a teoria ajuda na prática, compreende? Uma pessoa que sabe a fundamentação teórica, ela tem uma prática mais enraizada, ela fica mais livre na prática, ela pode até criar técnica a partir da coerência com a fundamentação teórica. É isso que eu tenho feito. Eu tenho trabalhado, primeiro, colocar o Reich na história da psicanálise. Colocar não, ele sempre esteve, né? Vamos dizer, diminuir a ignorância a respeito disso. E, por outro lado, contribuir para a fundamentação teórica, as bases do pensamento reichiano, que depois vão desembocar na terapia corporal, nas aplicações, no freudomarxismo, nas ideias para a educação. Porque o Reich é um autor que
que, vamos dizer, com uma produção imensa e com várias áreas de aplicação do seu pensamento, na psicologia social. É isso que eu tenho trabalhado e a minha livre-docência é uma espécie de síntese disso. Legal. Bem, então assim, pensando no que a gente está falando, que é como se fosse até eu acho que conversando, eu falei, não é um resumo do livro, né? Um spoiler, não um filme, mas é comentar, por exemplo, eu estou vendo esse livro, eu estou interessado no pensamento do Reich, e aí vem com aquela pergunta, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que começam, que têm contato com as intervenções né, terapêuticas corporais reichianas e não desconhecem todo o histórico do que veio por exemplo, bioenergética, biossíntese, biodinâmica, que vieram de um autor que é o Reich e que vem do movimento psicanalítico. Desconhece muito dessa base psicanalítica. E você ressaltou anterior, se você não tem uma base teórica, uma fundamentação teórica, a prática fica muito esvaziada. Né? Então, Isso. como que mesmo que eu não seja dessa área da psicologia ou da terapia corporal, mas tem interesse pelo Reich. Eu lembro quando eu fui no lançamento do livro, tinha na época, né, era o marido de uma cliente, ele tinha se encantado com as caixas de orgone. E eu comentei com você, eu falei, nossa, tem uma pessoa que eu vou comprar um livro para ele, aí você acha que escreveu, falou assim, ó, fala para essa pessoa que não só de caixa de orgone vive o haitiano. Como que é? Eu achei legal. Então, como que é isso, né? O que esse livro pode contribuir para além do que a gente conhece do corpo, das descobertas, etc. Né? Então, é meio que uma resenha mesmo para a gente conversar. Eu achei, é um livro que eu estou lendo, não terminei todo, que eu estou no curso aí, né? Sou aluno do curso, mas que chama muita atenção. Enfim, eu vou falar pouco, depois eu falo. Legal, então vou falar um pouco do livro agora, que é a tese de livre-docência, né? Então, assim, Joviniano, esse livro ele tem três ensaios teóricos. Ensaios teóricos é uma forma de produção científica que você tem a possibilidade de esboçar coisas, de perguntar, de pensar, de refletir. Não é uma pesquisa que está tudo pronto e que você sabe o que vai dar. O ensaio é um movimento de pensamento. Eu fiz, então, três ensaios. O primeiro ensaio é o histórico. É o histórico que parte desde da vida do Reich, das coisas que aconteceram na Sim. vida dele, a influência do Bergson, do Henri Bergson, o francês Henri Bergson, na obra do Reich, a entrada na psicanálise, e eu vou caminhando e vou construindo a história da participação do Reich no movimento psicanalítico. Esse é o primeiro ensaio. Uma coisa Então ele que... teve um contato, o Reich teve um contato anterior ao Freud, ele teve o um contato com o Bergson, que é um filósofo francês vitalista, né, dessa linha dos vitalistas. Isso. Ele foi um apaixonado pelas ideias do Bergson e ele ficou com um apelido na faculdade de medicina, que você sabe, de Bergsoniano maluco. Então, essa coisa de maluco já acompanhava o Reich desde a faculdade de medicina, e a novidade aí é o Bergsoniano, né? E depois o contato com o Freud. Agora, esse primeiro ensaio tem muita coisa, mas assim, eu vou salientar uma coisa que eu consegui um artigo científico de uma americana, de uma pesquisadora americana, que levantou as cartas do Freud para o Reich nos arquivos do Freud que estão na Biblioteca Nacional em Washington, na Biblioteca do Congresso Nacional em Washington. Ela levantou e fez um pequeno artigo. Eu peguei esse artigo, eu pesquisando levantei esse artigo e inseri essas cartas do Freud, conteúdos dessas cartas, na história. Então, vamos lá, 1924, o que estava acontecendo e tal, aí eu coloco a carta, as 10 cartas. Então, deu um fio interessante de ir acompanhando a produção científica e a correspondência dele com o Freud. As cartas no Legal. universo da psicanálise, lá dos anos 20, 30, são fundamentais. É como se fosse assim, Joviniano. Tem o conteúdo manifesto, que era os encontros e tal, e tem o conteúdo latente, que era
a trama das cartas, se discutia conceitos, se falava da vida das pessoas, se fazia tudo por meio de cartas. Então, eu pesquisei cartas do Freud para o Ferenczi, falando do Reich, do Ferenczi para o Freud, falando do Reich, e um conjunto imenso e trouxe isso na produção do primeiro ensaio. Então, primeiro, e aí outras coisas também, porque hoje em dia se fala bastante da produção reichiana voltada para a técnica, mas tem uma produção interessante, quer dizer, a questão é o seguinte, aonde o Reich é citado na ciência atual? Quem cita Reich? Tem dois campos principais, na técnica terapêutica, sobretudo na análise do caráter, e no campo da sociologia, que é o chamado freudo-marxismo. Então, fora do campo reichiano, aonde o Reich existe como cientista e que tem ainda uma produção que é considerada. São nesses dois espaços. Então, o primeiro ensaio é esse daí. Posso continuar nessa descrição do livro? Pode, eu achei interessante. Tá. É interessante essa coisa das cartas, né? Que você pega toda. A carta acabou se tornando um gênero literário, né? Porque pra gente não, né? Agora tem WhatsApp, e-mail, isso se perdeu, mas é um gênero de você se comunicar, né? E agora a gente se perdeu completamente, é tudo palavra resumida, mas a carta é um gênero de literatura. Você pega as Confissões de Santo Agostinho, os Solilóquios, ele está falando coisas profundas, e é como se com seus próprios colegas ali. Tem, na filosofia tem as fofocas, assim, que são as cartas do Nietzsche com a Lu Salomé. Você fala, nossa, mas que interessante. Aí você fica sabendo dos bastidores da coisa. É verdade, né? é verdade. E complementa, sabe? Complementa a pesquisa, você fica conhecendo coisas. Bom, é apaixonante, né? E aquelas cartas elegantes que eles escreviam, né? Algumas não elegantes, algumas uma guerra, mas outras assim bem elegantes. É muito interessante, é uma paixão essas cartas. O segundo ensaio é assim, a produção principal do Reich, segundo o olhar da psicanálise tradicional, quanto no campo da técnica terapêutica. Então, saiu o segundo ensaio, que é um ensaio a respeito da técnica da análise do caráter. Então, é um ensaio que busca levantar as diretrizes da análise do caráter, para que ela servia, todo um campo, e aí eu diria assim, para chamar a atenção para um ponto. A análise do caráter é uma técnica bastante intrusiva. É você entrar, né, na patologia instalada no ego e mexer com isso e tal, e tentar ampliar o grau de liberdade dessa estrutura. Bom, só que eu fui percebendo na minha leitura que, além de intrusiva, a técnica tem um campo muito de suporte. Há uma coisa sistemática do Reich que pega um ponto e vai acompanhando aquele ponto, aquele ponto. Então, ele conseguia conciliar uma coisa que entra e mexe na estrutura com grounding, com suporte, com um acompanhamento, com um analista presente e envolvido. Então, e eu não vejo tanto se falar desse aspecto, se fala mais da interpretação, vamos dizer, daquilo que mexe, que quebra um pouco, mas é um trabalho de mexer e de sustentar e de ajudar a construir. Isso daí, vamos dizer, relendo, me foi chamando a atenção desse ponto. O terceiro... Sim, tem uma parte da segunda que eu estava relendo, pensando no que é importante quando a gente está trabalhando, né? Que uma coisa que ficou muito no Brasil, quando a gente começou, vieram as terapias corporais e vieram, né? É uma coisa que está escrito, não sei qual que é a palavra que ele usa lá em alemão, sei lá, que é o quebrar a couraça, etc. E hoje a gente sabe que isso não é nada, né? A gente trabalha com flexibilidade, e você trazendo isso no texto, eu acho que tem uma parte que me chamou muita atenção, que você fala das camadas, literalmente, assim, né? Que é na segunda parte.
não antes da transferência negativa, você vai comentando como que é importante você perceber a formação da primeira camada, da segunda camada, e ter esse acompanhamento para não retraumatizar, né? Para não Sim, ter uma intervenção ali, e ao invés de exatamente. melhorar, a pessoa piora, né? Então, É, e perceber que ele, o Reich, tem esse cuidado na escrita, e que talvez a gente, como chegou para a gente muita intervenção, talvez isso não estava tão claro, e ele tem essa clareza. E no seu texto, como você vai no texto do Reich mesmo, vai vendo esse percurso que parece já ter ali, né, o que na biodinâmica eles vão chamar de coraça secundária, esse sim. cuidado de dar o suporte. É. Juliano, Muito legal. o que se fazia muito é análise caótica. Se ia interpretando tudo e o paciente ficava completamente perdido. E tem um outro fator, eu Sim. acho que histórico, que contribuiu para essa coisa mais incisiva, só incisiva. Foi que os textos do Reich foram traduzidos no clima da contracultura, dos anos 60, Ah, 70, e o clima era de intervenção, é proibido proibir, é buscar a saúde, é todo um trabalho, vamos dizer, de transformação profunda da cultura, buscando aí, digamos, uhum. uma suposta saúde, um Rousseau lá dentro das pessoas, uma ênfase, vamos dizer, vamos intervir e que a autorregulação resolve. E isso daí, então, a própria tradução dos textos, eu acho que ela bebeu de uma época em que a busca de transformação e tal era em tudo, e não só no campo das técnicas terapêuticas. Então, Geral. olhando com é geral, entende? É como se os autores eles são relidos, eles são reinterpretados a partir do olhar de quem os lê e da época que os Uhum. lê. Porque o autor produz alguma coisa e aquilo, o significado daquilo vai depender da leitura e das traduções. Então, acho Sim. que as traduções elas enfatizaram muito a expressão e menos o trabalho com a contenção. E você sabe que na Sim. pulsação é conter e relaxar, e não só a expressão. Então, Só digamos, expressão. esse é digamos, o segundo ensaio. E Legal. o terceiro ensaio e último, é uma coisa que eu nem imaginava. Eu fui pesquisando, fui levantando coisas e tal, e a pesquisa foi me levando para o terceiro ensaio. Eu fui sendo conduzido para esse terceiro ensaio, porque eu fui descobrindo pelo material o apreço que o Reich tinha pelo Sandor Ferenczi. O Reich tinha um apreço imenso, o Ferenczi era o cara da técnica, aquele que mexia na técnica, aquele que produzia novidade. Existia uma piada no período que se falava assim: o Ferenczi é capaz de analisar até um cavalo. A capacidade de contato dele, de abordagem, de estabelecer contato com pacientes, os mais diversos, e aqueles que não faziam associação livre e tal, era imensa. E então eu comecei a perceber uma aproximação assim de admiração do Reich com relação ao Ferenczi e Uhum. também conceitual no campo da técnica. E aí eu levantei material que o Ferenczi mandava paciente para o Reich quando, num período que ele estava em 1926 nos Estados Unidos. Ele indicava o Reich enquanto terapeuta em Viena. Uau. Então, sabe, uma coisa interessante assim. E aí eu fui e fiz, surgiu o terceiro ensaio, que é Reich e a técnica ativa diferente. Então, essa, vamos dizer, a coisa mais assim que eu acho que eu não esperava na tese. Existe já essa aproximação do Reich Conferência, mas eu peguei e dei um mergulho nisso. E fui percebendo que a chamada leitura da forma, o Ferenczi também fazia, e até antes do Reich. Noções, Uau. trabalhos que se faz no campo da psicoterapia corporal, você encontra uma fundamentação sofisticada no Ferenczi, em textos do início dos anos 20.
Então, digamos assim, por exemplo, a relação entre afeto e representação. Você pode, numa terapia, chegar na elaboração por meio de um trabalho que parte da representação das ideias ou que parte do afeto. O Ferenczi começou a Uhum. fazer, Gioviniano, nos inícios dos anos 20, vivências Uau! emocionais em trabalhos clínicos. O que se faz o que se faz em Sim. psicoterapia corporal e tal. Então eu fiz esse jogo de levantar a relação entre a produção reichiana da psicanálise, no contexto da psicanálise, com o que um autor que o Reich admirava e citava. Tem cartas do Reich para o Ferenczi. Então foi esse o terceiro ensaio, vamos dizer, é trazer para o campo das psicoterapias corporais a produção de um autor interessante e que fez coisas que hoje se faz em psicoterapia corporal, e lendo Ferenczi você consegue entender melhor algumas ações em psicoterapia corporal. Então, digamos assim, há uma dobradinha, tem diferenças, obviamente, mas há uma dobradinha, um olhar parecido do Reich e o Ferenczi nesse início dos anos 20, até a metade dos anos 20, até, vamos dizer, no campo da técnica, é possível ver alguns pontos de confluência, sabe, de similaridade entre a produção do Reich Uhum. e do Ferenczi. O que é interessante, porque novamente mostra que é um cara que tinha suas ligações, que tinha suas produções e que não é uma ave rara, um ET dentro da psicanálise. Que fica um pouco assim, né? Então, eu acho que essa aproximação que você coloca seria também pensando, né, quem está escutando a gente aqui e que quiser fazer alguma pergunta, tem muitas pessoas aí conhecidas que se quiserem perguntar ou alguma questão para colocar aqui, né, nessa conversa, mas pensando numa pessoa que, sei lá, foi numa sessão de psicanálise bem clássica, de um psicanalista que ela fica no divã, ela tem todo aquilo que tem uma tradição. E aí você vê que esses dois estão lá no início, né, e já tem uma proposta com técnicas ativas, com técnicas de intervenção, mas que tem todo esse cuidado por trás, né, de pensar na transferência negativa, de pensar uma formação reativa que pode ser pior, né, a pessoa pode piorar, né, inicialmente. Eu acho que esses dois aí, então, parece que são pioneiros do que a gente tem visto hoje, que às vezes, claro, vão ter diferentes grupos de trabalhos, né? A própria psicoterapia corporal ela se dividiu em vários grupos, mas tem uma característica geral que é um trabalho de mais intervenção. Então, de certa forma, esses dois parecem ser os pioneiros. Eu acho que é isso que ficou mais forte dessa última parte do livro, né? É, tem algo a ser dito aí, João Miliano, que a produção do Ferenczi de técnica ela é longa, ela não termina, ela para, a técnica ativa é até 26. O Ferenczi continua. O Ferenczi é uma usina de ideias, de criatividade. O Ferenczi é um artista dentro da cena clínica. Ele fazia coisas, ele fazia tudo com um objetivo: como mobilizar essa pessoa, como fazer essa pessoa entrar em análise. O Ferenczi era isso, entende? A técnica dele todas as técnicas que ele fez, partia desta questão: como fazer essa pessoa entrar e fazer a sua análise. O objetivo da técnica ativa não é o terapeuta ativa, é o paciente ativo, é o analisando ativo. Você é ativo só como um instrumento para mobilizar o outro e para o outro assumir o seu processo clínico, seu processo de fazer terapia. Então, ele é o clínico. O pessoal que trabalha no campo das psicoterapias corporais, eu acho que, vamos dizer, tem muito a ganhar lendo esse autor, que o coração dele é da clínica. O coração do Reich é da clínica e da transformação social.
O Reich é um militante, é um cientista militante. O Reich, ele é profundamente, tudo que ele faz, tem uma teorização, aquilo você pode procurar que você vai encontrar uma forma de intervenção social. O Reich é um lutador. O Reich é um cara que dedicou a sua vida a conhecer as pessoas, a clínica e tal, mas com o objetivo de transformação social, né? O enredo social tem que ser mudado, porque é o enredo social que nos forma. É essa a ideia. Então, a clínica reichiana também é uma intervenção no indivíduo, mas nesse indivíduo vai ter uma propagação, além dos projetos de intervenção social que ele desenvolveu praticamente a vida toda. Acho que para falar Interessante alguma essa. coisa dos dois. Sim. Assim. Eu acho que, pensando no nosso tempo, tá com um tempo bom, porque a gente teve uma quebra, né? Porque quando a conversa ela vai muito, o YouTube começa ele mesmo vai terminando. Agora a gente tem talvez uns 5 minutos, que se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas pensando assim, ver se eu estou viajando, pensando que a formação da couraça ela tem muito a ver com a falta de contato, a dificuldade de contato, uma das coisas né, e o medo, claro, vai ter a sociedade, etc., mas a dificuldade de contato com as próprias emoções e a dificuldade de contato ela pode ser mobilizada com esses trabalhos de intervenção, então casa muito bem, né? Essa ideia de que o protagonista da cena clínica, da terapia, é o cliente, que a Anis da Silveira usa cliente, ela não gosta de usar paciente, que a pessoa está muito parada. O cliente é aquele que vai atuar. Então, os dois têm essa confluência, um do ponto de vista não só clínico, mas do ponto de vista social também, mas os dois olhando para esse lugar, como é possível tocar, não só tocar o corpo, mas tocar essa pessoa para mobilizá-la para ter mais vida, para voltar a ter pulsação, para voltar a funcionar na vida, né? Que é esse lugar. E os dois parece que comungam com essa coisa do funcionalismo, então, pelo jeito, né? Voltar a funcionar, voltar a atuar na vida. Eu acho que talvez uma palavra para explicar isso, Juliano, seja a ideia de vitalidade. Não perder a Uau. vitalidade. O que te move? O que é essencial para você? Entende? Para onde essa questão da vitalidade, não cortar a sua raiz com a seiva da tua vida. É essa coisa. A última grande projeto do Reich foi o chamado Crianças do Futuro, que foi começar lá no início, né, pegar a criança e tal, e fazer o que fosse possível para a criança poder se colocar no mundo, poder se expressar. E isso daí daria uma confiança básica, um grounding para essas crianças. Essas pessoas seriam mais imunes a seguir lideranças autoritárias, elas teriam mais capacidade de autonomia e de confiança básica. Então, é um antídoto contra o fascismo. Nesse sentido, é um antídoto Só contra vacina o preventiva. autoritarismo. É preventivo, no sentido entende, de confiança básica e tal, e também um antídoto contra o populismo. Então, a produção reichiana, ela tem uma ligação com a sexualidade, mas ela não morre no campo da sexualidade. Não é o sexo pelo sexo, não é uma teoria hedonista e tal. É uma teoria que está pensando no cidadão, naquele indivíduo que vai ajudar a construção social. E o campo da sexualidade é uma espécie de matriz disso, reprimindo a sexualidade e colocando medo e tal, você cria pessoas com falta de confiança básica. Aí essas pessoas vão ser adeptas a mitos, a coisas que vão, entende, que vão fazer por elas. Né? Então, e isso vem do próprio Freud, isso está na raiz do Freud. Isso está no raiz. O Freud tem uma tese no texto Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, de 1908, que ele fala do comportamento sexual como protótipo das demais reações perante a vida. Então, o Reich pegou o Freud tem muita coisa e caminhou. Os textos dele, Psicologia de Massa do Fascismo, Escuta Zé Ninguém, esses textos mais de pegada social,
eles estão enraizados numa leitura da sexualidade como matriz da personalidade. Por isso a sexualidade é importante. Uau. Acho que isso é uma Acho coisa que interessante para situar, entende, o autor dentro do seu projeto. Um projeto que nunca separa sujeito da cultura. e essa integração. Bem, eu acho que a Cláudia Sendra está dizendo parabéns pela iniciativa. Albertini é um grande mestre. Muito grato, Cláudia, Abraço, pelo Cláudia. apoio, Cláudia, pela abraço. presença. Um beijo, Cláudia. Tá mandando um abraço. Bem, pessoal, acho que alguém, se quiser fazer mais alguma pergunta, está aberto aqui para vocês perguntarem. E acho que para a gente fechar um pouco, né, nossa conversa, eu acho que foi muito legal esse caminho, né, que é o caminho da vitalidade. A próxima conversa que eu vou ter aqui vai ser no dia 15. Foi legal, que a sua foi 20 e 20, né? A próxima vai ser dia 15 às 15. Dia 15 às 15 horas. A gente vai conversar sobre um livro do Loen que chama Alegria, com a Liane Zink, ela que colocou, acho que fez o prefácio ou a introdução do livro. Eu lembro que o prefácio, tenho certeza que foi ela, que apresenta um pouco esse lugar da vida, da pulsação, da vitalidade, que não está separada das nossas relações interpessoais. E eu acho que está bem nessa mesma linha que a gente está finalizando a nossa conversa, de perceber a sexualidade como uma dimensão dessa vida, dessas relações, e que se ela não está bem, né, a gente não está bem com isso, as outras coisas também não pulsam, né, as outras coisas também não vão ter uma boa relação de pulsar mesmo, né, de expandir, de recolher. Eu acho que é um bom caminho. Gostaria também que o professor falasse nesse final dos seus grupos de estudo que existem, como as pessoas podem entrar em contato, e também da formação que é um curso, né, que é dado aqui em Campinas, como que é o caminho disso, e seria a nossa despedida aí, falando dos próximos capítulos. Tá. Joviniano, antes de falar fazer dos meus grupos, deixa eu só falar uma coisa sobre a alegria. Tem uma frase do Bergson, do Henry Bergson, que eu adoro sobre a alegria. Comparando a alegria e o prazer, ele fala que a alegria é superior ao prazer, porque o prazer é Uau! momentâneo. A alegria é sinal de triunfo da vida. Eu Sim, adoro você essa escreveu ideia. isso para mim na minha dedicatória aqui, ó. Então, Sim, você escreveu na é muito dedicatória desse legal. livro. Eu peguei ele hoje, falei, a alegria é o triunfo da vida. Uau! Alegria. Quando você vê uma criança brincando, uma criança alegre, fique feliz, porque aquela criança ela tá se construindo. A alegria é sinal de triunfo da vida. Deixa eu falar dos Uau! grupos. Bom, eu aposentei, né? Aposentei depois de 37 anos de USP e tal, e comecei a montar grupos de estudo preenchendo esse espaço, a psicanálise do Reich. O que o Reich fez, tudo isso que eu falei desse livro, né, e tenho feito isso. E a coisa começou com um grupo, hoje eu tenho 65 alunos, eu tenho em Curitiba, Campinas, aqui em São Paulo, em clínicas, aqui em casa, entende, eu faço, adoro isso, isso está assim um prazer imenso, porque eu virei, assim, brincando, eu sou um caixeiro viajante do Reich, atualmente, entende? Então, eu faço isso com muito prazer e cada vez vendo outras coisas e também ampliando o Reich, estudando outros autores, abrindo, vamos dizer, o estudo do pensamento reichiano para as relações com os outros autores. É isso que eu tenho feito e estou muito feliz nessa fase da vida por estar fazendo isso e, sei lá, me sentindo muito bem. Muito bom. E eu agradeço a sua disposição de compartilhar, né? Que eu acho que todos os livros, os artigos, eles falam de uma trajetória, né? E a trajetória ela vai se constituindo e tem um momento que eu percebo isso, né? Na Índia, em várias culturas, isso acontece. Chega o momento da vida que é o momento de compartilhar a trajetória. E eu acho que você tem feito isso de maneira muito linda,
É uma eu percebo a sua alegria dando aula. Eu acho isso muito legal, sabe? Quando a gente entende, que é essa coisa do professor, a gente fica feliz quando, uau, entenderam, uau, que é construção do conhecimento, né? Que nesse momento que a gente está passando no Brasil, no mundo inteiro, né? De todas essas ameaças à ciência, ao conhecimento, ver essa sua alegria de compartilhar inspira não só a mim, inspira todos nós que queremos continuar a pesquisa, continuar fundamentando a nossa prática de professor pesquisador, fundamentando a prática de clínica, né? E inspira muito essa alegria de compartilhar, que é para além do prazer, né? Acho muito legal. Muito legal, Juliano. Muito bom participar aqui com você. A gente caiu e tal, eu fiquei preocupado. Caiu Ainda bem que levanta. voltou. Ainda bem que voltou e a gente conseguiu, numa linguagem haitiana, fazer a curva orgástica e fechar o negócio. A gente teve um pico bem emocionante. Meu Deus, vai dar certo. Ai, uau, deu certo, que bom. Eu diria para Muito você bom. eu diria para você que foi um encontro potente. Uau! Como pode melhorar ainda mais? Yes, muito grato. E são encontros potentes. A gente pode também, né, escolher esses encontros também. Acho que aí é nesse sentido que o Spinoza é meio racionalista também. Falou, ó, você tem que seguir o fluxo, mas você é racional, promova encontros, né? Então eu agradeço você Isso ter daí. aceito esse encontro, que é um encontro novo para a gente, para mim também, online, mas que também gera uma grande potência. A gente pode ser assistido depois por pessoas de diversos lugares do Brasil que talvez não teriam contato, né, com a sua vivência, com a sua energia, que aqui também tem a sua energia de contribuir e de compartilhar. Isso fica registrado, eu sou muito grato por isso. Obrigado. Para quem até há poucos anos não tinha nem celular, eu melhorei bastante. Uau, muito bom. E assim a gente vai. Usando a tecnologia ao favor da vida. Muito grato, É isso querido. daí. Tudo de Um bom. abraço. Até mais, pessoal. Entre em Até mais. contato com o professor, quem quiser saber, o Facebook está aqui, né? Pode encontrar em contato direto com ele. A live está aqui, vocês podem fazer perguntas também, ele está disposto a responder vocês. E um abraço e tudo de bom. Até mais. Até o próximo encontro potente. Abraço, Joana. Abraço.